Vamos lá. Deixa eu tentar me recompor aqui. Vou conseguir, peraí. O interessante é que nesse ano, o pastor ele começou com ele falou assim que agora nós vamos começar a pregar em séries. E ele falou no domingo passado e nos deu um tema para que a gente fale esse mês. E é um tema no qual eu amo muito. Eu confesso para vocês que nessa tarde Deus falou muito no meu coração em relação a isso. Eu passei a semana toda pensando em falar sobre debaixo desse tema que Ele nos deu, numa passagem. E agora no final da tarde, Deus mudou totalmente a minha visão em relação a que eu tinha que falar nessa noite. E vamos lá, o tema que o pastor deu é o poder da oração. Ele falou bastante coisa no domingo passado. Ele falou que no decorrer do mês ele vai falar sobre o poder da oração. E ele falou que se os outros departamentos pudessem também usar o mesmo tema, e é lógico que manda quem pode e obedece quem tem juízo, eu mais de pronto obedecendo a palavra, e é um tema tão gostoso com o qual eu amo muito, e sempre tentei passar em todos os lugares onde que eu posso falar sobre o Evangelho. Não tem como eu dizer sobre o poder da oração. Eu confesso para vocês que eu sou fruto do poder da oração de uma pessoa. E eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui hoje são frutos da oração de alguém. A igreja até hoje, ela permanece de pé, porque somos fruto de oração. Mas ultimamente, nesses últimos dias, o que as pessoas mais querem é nos silenciar. Sabe? As pessoas, o que mais as vozes dizem lá fora, que nós somos loucos em perder o nosso tempo, em tentar falar para um Deus que nós nem vemos. Mas eu quero dizer para vocês que a partir do momento em que você pega e usa esse versículo com o qual eu queria ler com vocês, para não falar que eu não tive um versículo para tomar como base, que se encontra em Mateus 6,6. Quem tem Bíblia rapidão, abre e marca esse versículo. Vocês estão junto comigo ou não? Acharam mesmo? Então quem achou, lê bem bonito. Fica em pé e lê para mim, bem bonito. Yeah. Amém? Mas quando você for orar, vai no seu quarto, feche a porta e ora ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. O interessante da agilidade desses últimos dias que eu estava dizendo para vocês, em relação das vozes lá fora que tentam nos calar, e a gente na rapidez que a vida hoje é tudo tão instantâneo, a gente abre o Google e tem todas as respostas. Agora a gente tem esse negócio aí da inteligência artificial, que é só você falar com o seu telefone agora, ele já te dá a resposta de tudo. Tem gente que consegue até desenhar uma pregação com inteligência artificial e assim vai a tecnologia. E todas essas coisas que nos fazem roubar o nosso tempo no dia a dia, nos afasta cada vez mais e mais na oração. Mas isso também não foi muito difícil, porque é muito longe da Bíblia também, que teve uma passagem com a qual você está com vocês também, que o povo também, num certo ponto, quiseram terceirizar a oração. É tão interessante que o que eu mais ouço, a maioria das vezes como pastor, é pessoas que me ligam, ou pessoas que me abordam e falam assim: pastor, ora por mim. E às vezes a minha pergunta que eu falo para essa pessoa é: tá, eu posso te ajudar em oração, mas você está orando por essa coisa. Sabe, muitas vezes, um dos temas que eu vou também transcorrer em relação a essa pregação, nós estamos crendo naquilo que nós estamos orando? Sabe, muitas passagens da Bíblia mostram que é na insistência, é na permanência que nós vemos os resultados da nossa oração. Sabe, é tão interessante que Moisés mesmo, ele subia no monte, ele via a face do Senhor, e imagina a cena,
Às vezes eu viajo na ideia de que Moisés, aonde que ele estava? Sabe, às vezes a gente fecha a porta do nosso quarto e a gente entra ali na oração e a gente se sente tão confortável na presença do Pai. Agora imagina Moisés que falava com Deus Todo-Poderoso e ali ele respondia e falava com ele. Só que Deus chegou para Moisés e falou assim: Moisés, mas agora você desce e chama os anciões para que subam também aqui para que eu venha falar com eles. E aí Moisés chegou e desceu e falou com os anciões, falou assim: ó, Deus Todo-Poderoso pegou e falou que era para vocês subirem também, que Deus vai falar com vocês também. E o que eles fizeram e falaram? Não, Moisés, sobe você, vai lá, você está indo bem, é good job que você está fazendo, vai lá e faz você. E quantas vezes nós não deixamos a nossa vida nesse nível que está, porque estamos esperando e confiando em pessoas que estão orando por você, sabe? Eu confesso para vocês que eu oro por todos vocês, e tenho certeza que o pastor da igreja também ora por todos vocês. Eu tenho certeza que as irmãs na segunda-feira do círculo de oração, elas oram por todos vocês, mas acontece que todas as pessoas que eu falei, não conhecem os seus segredos e os seus desejos mais íntimos. Sabe o que Deus espera? É que você mesmo fale. Ele conhece o teu coração, Ele sabe a sua vida. Sabe, uma vez eu vi um cara que ele falou assim, que ele estava tão cansado, que ele chegou na beira da cama dele e falou assim: ó Senhor, hoje eu não vou orar, a minha oração é aquela que foi semana passada, então continua nessa aí, amém. Mas eu pedi, e eu permanecer? Sabe, se Moisés não tivesse subido todas as vezes no monte, o que seria dele e daquele povo que ele estava liderando? Não é muito longe em relação a Daniel. É tão fácil a gente ver na Bíblia tudo aquilo que Daniel passou, em ele poder ver que os amigos dele estavam sendo ali a caminho da fornalha de fogo ardente. Você acha que aqueles homens, se não tivessem permanecido em oração, você acha que eles teriam estrutura para ficar em pé ali, permanecer em pé ali e não se dobrar a outros deuses? Que nível de oração que nós estamos? Nós estamos prontos para enfrentar as adversidades que estão lá fora realmente? Sabe, eu tenho visto muitos jovens com aquela, sabe aquela escala assim, que nem a batida do coração? Eu tenho muitos jovens que assim, ele está 80 por hora, pá, eu amo Jesus, Jesus é bom, e hoje eu vou pregar, eu vou converter, eu vou sair chutando a cara do Satanás, e hoje eu vou fazer. Aí no outro dia eu vejo lá no Instagram dele, ele está numa festa, está fumando sabe, está saindo com uma menina aqui, outra ali, depois outro dia ele está de novo, não, eu voltei, Jesus é bom, não sei o que lá, vamos lá, eu vou vencer, e no outro dia, sabe que às vezes a gente não consegue realizar todos os nossos sonhos, nossos desejos, às vezes a gente não consegue atingir o alvo em que Deus sonhou para a gente, por causa da nossa inconstância. E eu não digo isso só falando para aqueles que eu tenho certeza que você já no seu pensamento, já pensou, tal pessoa é assim, mas eu digo isso falando de mim mesmo, sabe, quantas vezes eu não cheguei na minha casa cansado, a minha alma gritando que eu queria orar, mas eu pegava e ligava meu telefone e ficava assistindo Reels, até que o sono viesse de madrugada, e agora que eu vou ver assim, eu estou 2 horas assistindo porcarias, que muitas vezes eu já vi os mesmos Reels. Sabe o que nós chamamos nessa noite, nesse começo desse ano? Para que nós venhamos ter realmente a cultura da oração firme em nossas vidas. Sabe, não interessa o nosso status. Começamos o culto hoje, e foi brilhantemente ela falando sobre um rei, que ele precisava de uma bênção do Senhor, e essa bênção era uma bênção de livramento. Só que para isso Deus pegou e falou para ele assim, ó, abre mão de quem você é então. Ele era rei, com as vestes reais, tudo aquilo que ele mandava era decreto, tudo aquilo que ele falava, tinha alguém do seu lado, hoje eu quero, alguém fazia, mas ele falou assim, não, mas para o meu Deus eu tenho que abrir mão de quem eu sou. Ele se vestiu de roupa de saco em forma de humilhação, e é tão interessante que nessa palavra que eu comecei a ler com vocês, quando você quiser falar com seu Deus, vai no secreto, porque eu quero dizer para vocês, e vocês vão de concordar comigo, que é no secreto que verdadeiramente a gente se revela quem a gente é. Sabe, é tão interessante que no relacionamento entre um casal, depois do casamento, quando a noiva vira esposa e o noivo vira esposa, os dois eles comungam do mesmo quarto, e é nessa intimidade que eu conheço o íntimo da minha esposa, e a minha esposa conhece o meu íntimo. E desta mesma forma é quando Deus nos chama para que nós entramos no quarto e buscamos a presença dEle. É esse íntimo que Ele quer conosco. Não é à toa que um dos nomes que Ele nos põe em relação a nós, o nosso noivo amado.
Ele quer ter esse secreto conosco, porque é no secreto com a minha esposa, eu não consigo esconder nada. E é no secreto com o nosso Deus, que é o lugar onde nós não conseguimos esconder nada. É no secreto que é o lugar que nós revelamos verdadeiramente quem nós somos. Sabe por quê? Há de convir e vocês vão concordar comigo. Muitas vezes nós estamos aqui no culto dando risada, sorrindo, com aparência legal, muitas vezes pulando, mas o nosso coração por dentro está totalmente arrasado. A nossa vontade muitas vezes quando nós chegamos aqui dizemos assim: Senhor, eu vim me arrastando, mas a minha vontade mesmo era estar debaixo da minha cama lá no meu quarto, sabe? Mas eu venho me arrastando, aí as pessoas fazem umas gracinhas, você dá risada, você dá um glória a Deus e aleluia. Então a gente veste máscaras para sair no mundo lá fora. Quantas pessoas estão presas em depressão porque já não conseguem mais se esconder atrás de máscaras? Mas eu quero dizer para você, se nós deixarmos essas máscaras que nós estamos acostumados a usar no dia a dia, e nos revelarmos verdadeiramente o nosso íntimo para o nosso Deus, em relação à oração, é nessa hora que Ele vai agir, é nessa hora que Ele vai operar, é nessa hora que Ele vai transformar a nossa tristeza em alegria, porque é isso que Ele quer, é isso que Ele está pronto em fazer em nossas vidas, mas para isso, nós precisamos de revelar verdadeiramente quem nós somos. É no secreto que Ele nos quer. É tão interessante que o nosso Deus, o nosso Senhor, Jesus mesmo, em todas as passagens que Ele teve na Bíblia, Ele se revelava em oração. Se eu conseguir abrir aqui, vai funcionar. A Bíblia diz em Tiago 4:8, aproxime-se dele e ele se aproximará de você. Aproxime-se dele e ele se aproximará em você. E a forma de nós aproximarmos do nosso Deus é na oração. É tão interessante que Jesus, Ele, em todos os momentos da Bíblia, em toda a citação de tudo aquilo que Ele fazia, a Bíblia diz assim: então Ele orou e depois Ele agiu. Então Ele fez, depois Ele agiu. É tão interessante que em Lucas 3, 21 e 22, quem puder achar rapidão para mim, lê, por favor, Lucas 3, 21 e 22. Eu quero ser rápido essa noite, eu não vou terminar tarde. 21 e 22. Quem achou, fica em pé, lê bem forte para a gente. Volta um pouquinho. E aconteceu que todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus. Orando ele, o céu se abriu. Continua. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como fogo. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Interessante, obrigado. O interessante é que uma das partes que a gente mostra aqui, Jesus, na hora em que Ele foi batizado, ali na fila da oração, o que Ele estava fazendo? Ele estava orando. Agora imagina, o maior exemplo que nós temos em relação à oração é do nosso mestre. E quando Ele estava orando e que Ele foi batizado, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu e disse: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Agora imagina João Batista, aquele que pregava no deserto, aquele que já orava no deserto, e quando ele viu a revelação de tudo aquilo que ele falava, de tudo aquilo que ele pregava, diante dos seus olhos, sendo revelado como Salvador do mundo, mediante a oração. Às vezes quando nós achamos que nada vai acontecer, sabe quando a gente lança palavras? Muitas vezes quando a gente evangeliza uma pessoa do nosso trabalho, muitas vezes quando a gente ora para uma pessoa, e acha que aquelas coisas não vai acontecer, João Batista, naquela forma, naquela hora, foi a revelação real de tudo aquilo que ele pregava, de tudo aquilo que ele acreditava. Então o que eu quero dizer para vocês, que a oração que nós fazemos para outras pessoas, nunca é vazia. Mas nós temos que crer. Jesus precisava de orar? Jesus precisava de orar ou não? Sendo que ele tinha livre acesso com o Pai. Mas por que então ele o fazia? Porque o quê? Jesus não precisava nem de vinho, mas Ele veio para servir de exemplo.
Então, se tem algum exemplo que nós podemos pegar de Jesus, vamos pegar o exemplo da oração. E ele permaneceu em oração, ele foi batizado e permaneceu em oração. E ele continuou orando. Aí, parafraseando eu, ele gostou tanto de orar que o que ele foi? Ele foi para o monte orar. E aí, chegando no monte, quando ele começou a orar, o que aconteceu com ele? Quem que apareceu no meio do monte? Ele estava orando e estava jejuando. Durante 40 dias, orando e jejuando. Quem que apareceu para ele para o afrontar? Satanás. O que eu quero dizer para você, que quando nós pegamos a constância na oração, certamente o Satanás vai vir para nos afrontar. Por isso que eu digo para vocês, a importância de nós permanecermos na nossa fé, não é só na constância da oração, mas é na constância de nós sabermos manejar a palavra do Senhor. Porque o diabo, ele quando chegou em Jesus, ele afrontou Jesus, que era para ele fazer muitas coisas. Se você tiver fome, então pega essa pedra e transforma em pão. E Jesus, diante da palavra, disse assim, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem do Senhor. Então, quando nós tivermos constância em oração e constância na palavra, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Sabe, é tão gostoso que muitas das pessoas têm o Salmo 91 aberto na sua casa. Mas eu digo para vocês, que se vocês forem constantes em oração, o Salmo 91 pode ser o lema da sua vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque o Senhor dará ordem aos seus anjos, aos teus caminhos, para te guardar em todos os seus caminhos. Ele te sustentará com as suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás os pés do filho do leão e da serpente. Porque tão somente me amou, buscou em oração, que eu lhe concederei todos esses livramentos. Mas é em oração, porque Deus realmente precisa saber quem você é. Eu gosto muito de dizer a gentileza em que Jesus é em nossas vidas. Ele não entra no seu coração e ele quer mudar a tua vida por completo, porque assim ele seria um tirano. Mas ele está na porta batendo, até que você abra no poder da oração, para que deixe ele entrar para transformar as nossas vidas. É tão interessante que Jesus estava pregando no monte, e os discípulos chegaram para ele e falaram assim, mestre, está ficando tarde, nós estamos longe, não tem lugar para comprar mantimento, e a galera está com fome, e o que nós vamos fazer? Vamos despedir eles logo, para que não fique tarde, e eles arrumam mantimento. E Jesus chegou para os discípulos e falou assim, não, dá vocês de comer, acha aí quem tem alguma coisa, traga para mim, que agora eu vou fazer alguma coisa. E tão interessante que nessa parte, quando as pessoas chegaram com alguns pães e alguns peixes, a primeira coisa que Jesus fez foi o quê? Levantou e orou. Aí houve a multiplicação, as pessoas comeram e sobrou muitos pães e muitos peixes. E aí tão interessante nessa passagem da Bíblia, que se encontra em Lucas 6, 12 a seguir, depois que aconteceu toda essa multiplicação, o que Jesus fez? Ele se afastou de todos aqueles e foi orar. É tão interessante que nessa passagem, para mim, ela é muito, que marcou em relação a que isso aconteceu, é que antes de acontecer o milagre, Jesus ele orou em público, para que todos vissem. E depois que aconteceu o milagre, ele se retirou para agradecer a Deus. E muitas das vezes, nós temos vergonha de mostrar para as pessoas que nós estamos orando por algo impossível. E essa vergonha nossa, como volto a dizer, nas máscaras que nós colocamos, ela é tão forte, com medo de que não aconteça, que nós não temos fé nem para orar. E ele ali, mais uma vez, como exemplo para nós, ele falou assim, não, eu vou me chegar ao Pai, vou orar, e vai acontecer o milagre em nome de Jesus. E o milagre ali aconteceu. E depois que o milagre aconteceu, ele saiu em secreto para orar, e agradecer a Deus. E muitas das vezes, o que mais nós gostamos de falar é subir aqui e falar assim, eu comprei um carro novo, eu ganhei uma... É legal fazer isso. Mas quantas vezes nós pegamos e falamos assim, na roda de amigos, os amigos mais próximos, eu estou orando por um milagre impossível, mas eu creio que Deus pode fazer. Deus ali, Jesus ali, ele fortificou a fé daquelas pessoas que estavam do lado, e todos aqueles falaram assim, uau, que poder é esse de oração que pode multiplicar? E a oração ela é tão legal, e volto a falar que não é só pastor que pode fazer milagre através da oração. Foi isso que Deus deixou bem claro para todos aqueles,
Porque quando ele foi, ele pegou e falou assim, eu estou indo, falou para os discípulos, mas vocês farão obras maiores ainda, estejam preparados, eu deixo o Consolador, eu deixo que o Espírito Santo controle a vida de vocês, e através do Espírito Santo que eu deixo com vocês, eu deixo poder também, porque quando é ligado em oração aqui na terra, é ligado no céu, e Deus te dá esse poder, para que você ore e expulse demônios, para que você ore e pessoas sejam libertas das drogas, para que você ore e milagres aconteçam, para que vocês orem e enfermos sejam curados, sabe? Às vezes a gente gosta muito de dizer que nos tempos passados, muitas coisas aconteciam na igreja. Porque quando eu era pequeno, eu via mudo falar em orações, no cultos na igreja, eu via cego ver, eu via demônios saírem de pessoas, mas hoje nesses últimos dias, nós não estamos mais vendo mais isso. Sabe que na verdade a culpa é nossa? Sabe, a gente acorda muitas vezes no sábado de manhã falando assim, vai ter esse culto, sábado à noite vai ter o nosso culto. Mas qual foi o momento do nosso dia que nós tiramos em oração para que o culto do Senhor fosse aceito? Sabe, às vezes a gente traz só nossa carcaça, mas nosso espírito nunca está preparado para esse ambiente. Nós estamos acostumados que aqui a gente tem o grupo de intercessão, e eles oram a semana inteira, e eles antes do culto, eles vêm aqui para buscar a presença do Senhor, para que quando você chegue, a presença do Senhor esteja mais palpável. Mas o grupo de intercessão, eles têm mais experiências do que vocês. Mas agora, se todos entendêssemos o poder da oração, e aquilo que certas pessoas carreguem, é para todos nós carregarmos, aquilo que eles sentem, todos nós podemos sentir, sabe? Muitas vezes, eu não sei se vocês já puderam estar aqui, na roda de oração, na segunda-feira, nas irmãs do círculo de oração. As pessoas dizem assim, que aquela roda de oração é como se fosse o céu aberto, sabe? Você sente leve, você sente que as coisas vão acontecer, você se sente mais forte, mas essa presença, nós podemos levar para os nossos lares. Aquilo lá não é algo que vem nessa casa, desce nessa casa e fica nessa casa. Se nós aprendermos a chegar no nosso Senhor com o poder da oração, no nosso secreto, esse poder ele anda com a gente, sabe? Ele transforma a nossa vida de uma maneira tal, que nós não podemos em muitas decisões, falar assim, espera um pouquinho porque eu vou orar e depois eu te dou a resposta. Quando nós estamos cheios da presença do Senhor, e temos uma vida constante em oração no Senhor, a resposta é certa em nosso coração. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo do Senhor testifica a nossa vida. Sabe, nesses últimos dias, essa galera nova, eles querem testar muitas coisas. Eu vou testar o mundo lá fora, para ver qual que é, para mim falar assim, que verdadeiramente Cristo é o Senhor. Sabe, eu vou namorar uma, vou namorar outra, porque eu tenho muito tempo, eu tenho que começar a testar. Mas se vocês entendessem realmente, no poder da oração, a clareza que Deus dá na nossa vida, a gente para de testar muita coisa. Ainda mais vocês que muitos estão se formando, não sabem que faculdade vai fazer, não sabem que trabalho vai fazer. Eu vou testar tal coisa, eu vou testar outra coisa, eu vou testar outra coisa. Mas se vocês buscarem verdadeiramente o Senhor em oração, a certeza no coração de vocês florescerá. Sabe, a gente busca muito o reavivamento, porque vamos ali, porque aquela igreja está mais reavivada, não, tal lugar está mais reavivado, vamos naquele outro lugar, está reavivado, mas como está o seu coração em oração para esse avivamento realmente acontecer? Sabe, porque quando o reavivamento do Senhor realmente acontecer, não é só nossas vidas que são transformadas, não é só esse ambiente transformado, toda uma área é transformada. E se vocês quiserem que Fall River seja transformados, vai começar no quarto de vocês, na oração. O poder da oração. O poder da oração. Sabe, teve um momento na minha vida que eu precisei de passar no momento mais difícil da minha vida. Foi no ano de 2012. Onde eu estava sentado na calçada, assim, na esquina da minha casa, que eu não sabia se eu subia, se eu descia, não sabia se eu entrava para casa, se eu saía andando para a rua. Eu não sabia mais o que fazer. E aí um dia o pastor da igreja ligou para mim e falou assim, Marcelo, eu vou num lugar, numa mata ali, e só vai eu, mais 2 irmãos, e a gente vai orar. Você quer um dia orar com a gente? Eu não tinha mais nada que fazer da minha vida, não tinha emprego, não tinha nada, não tinha esperança, não tinha nada. Eu falei, vamos. Ele falou assim, mas a gente chega muito tarde, a gente começa a orar ali para umas 11 horas, no máximo 1h da manhã a gente está tudo bem. Fui uma vez, comecei a orar. Eu era muito tímido em relação à oração, não sabia orar direito. Orava meia hora,
e já sentava, esperava os irmãos terminarem de acabar para a gente ir embora. E depois eu comecei a orar 1 hora, e aquilo foi tornando algo tão forte na minha vida, que as palavras floresciam na minha boca, que quando eu vi, eu estava orando pro vizinho do vizinho do vizinho do amigo, e eu estava orando e estava buscando, e quando eu ia ver já era 3 horas da manhã, e quando eu ia ver já era 4:30 da manhã, e os irmãos esperando já eu no carro, porque eles tinham que trabalhar. Marcelo, vambora, e eu quase falando para eles, deixa eu aqui, porque eu não quero sair dessa presença. Então eu quero dizer para vocês que muitas vezes Deus nos faz passar por momentos difíceis, para buscarmos e aprendermos o poder da oração. Mas eu quero dizer para vocês, jovens, que vocês não precisam passar e nem trilhar os caminhos que eu trilhei. Sabe, se vocês aprenderem hoje no poder da oração, vocês não precisam trilhar por aquilo que eu trilhei. O ano de 2012 foi o ano que marcou a história da minha vida, mas de uma maneira mais difícil. Eu já falei isso algumas vezes e digo para vocês, foi o melhor ano da minha vida. Foi o pior de tudo aquilo que eu passei. Foi humilhação, foi tantas coisas, a perda do meu pai, foi muitas coisas difíceis, mas foi a melhor fase, porque eu aprendi a orar, e as coisas aconteceram. Eu sentia Deus falando fortemente em meu coração. Sabe, quando eu estava andando na rua e Deus falava para mim assim, ó, vira o carro aqui, vira o volante aqui, para aqui agora, ora nesse lugar, ora para essa casa. Sabe, eu saía andando para a rua, orando por casas. Eu andava na rua e orando por pessoas que eu nem conhecia. Para que Deus está mandando eu fazer uma oração? Tudo isso através do poder da oração. Eu queria passar isso para vocês, que nós temos que estar pronto agora para fazer a diferença. Eu sei que vocês têm muita coisa para pensar, muitas coisas para fazer, mas será que aquilo que Deus veio para servir de exemplo para nós, não é exemplo para nós? É tão fácil falar que Deus é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é tudo. Às vezes cantamos aqui, Ele é tudo para mim, mas é tudo mesmo? Ele é tudo mesmo? Se Ele é tudo, por que a gente não fala com Ele? Por que não chama Ele no secreto? O poder da oração, o poder da oração, a ponto de que Jesus, sabendo que é chegado os seus últimos dias, Ele chama os seus discípulos, e Ele pega e prepara uma mesa bonita para eles, e Ele ora e parte o pão e diz assim, esse é meu corpo que será partido por vocês, comei dele todo. E Ele pega o vinho e serve o cálice para todos eles. E Ele disse assim, esse é meu sangue que será partido por todos vocês. E Ele fez uma oração. E daquela mesa Ele se retirou. E Ele chamou os seus discípulos para orar mais uma vez, no secreto, no Getsemane. E Ele subiu um pouco, orou um pouco com os seus discípulos. Mas Ele já sentia a angústia de tudo aquilo que Ele tinha que passar. Por isso que eu falo que no poder da oração, quando você busca em oração, Deus já te alerta de coisas que vai acontecer. Eu me lembro que antes mesmo do meu pai morrer, um dia eu estava no carro saindo de um culto, eu não estava nem pensando no meu pai, na verdade, e Deus falou bem forte no meu coração, se prepara porque vai acontecer algo muito grave, e eu estou preparando o seu coração para que você aguente aquilo que vai passar. Tanto que uma semana depois, quando eu recebi a ligação, era meia-noite, de um domingo para segunda-feira, entre meia-noite e 1h da manhã, a pessoa me ligou no hospital, e quando ela falou assim, Marcelo, meu coração falou assim, é isso que eu estou te falando. Antes dela falar que meu pai morreu, o Espírito Santo já tinha falado no meu coração, seu pai acabou de morrer. Deus nos alerta em oração, e Ele prepara, do mesmo jeito que Jesus aqui, quando Ele estava no Getsemane, Ele sabia que a hora era chegada, tanto que Ele chegou para os discípulos e falou assim, separou mais alguns, e falou assim, vem orar mais perto de mim aqui, porque está chegado o meu tempo, e aí Ele sobe para orar, e quando Ele volta os discípulos estavam, porque não entenderam tudo aquilo que o mestre tinha que passar. Sabe, se nós realmente pegássemos em oração, e tivéssemos constância em oração, nós nunca seríamos pego desapercebido, e nem tão pronto dormindo em relação às adversidades que o inimigo vai levantar em relação a nós. Por quê? Porque não temos constância. Os discípulos ali estavam tão acostumados em que o mestre resolvia, que eles achavam que não precisavam de orar. Quando o mestre falou para ele assim, eu preciso que vocês me ajudem em oração, porque é chegado o meu momento, eles com certeza, parafraseando eles devem ter pensado assim, o mestre resolve, para que a gente vai orar? O mestre realmente resolve, assim como ele resolveu, mas nós temos que manter constância em oração, para nós entendermos aquilo que vai acontecer. Porque depois que tudo aconteceu, os discípulos, Jesus chegou, os guardas chegaram, prenderam Jesus, os discípulos ficaram com medo,
Todo mundo começou a ir atrás dos discípulos, os discípulos perdidos, porque agora já não tinham mestre, e agora o que eles iam fazer? Crucificaram Jesus. Jesus não estava mais entre eles, os discípulos se esconderam. Depois Jesus pega e aparece para eles e fala assim: paz seja com todos vocês. Até Tomé mesmo teve que relar lá para entender que realmente era Jesus. E Jesus disse assim: ó, o negócio é o seguinte, eu estou vendo que todos vocês estão perdidos, parafraseando eu quero que vocês fiquem em Jerusalém, vocês se fortifiquem aqui, e depois comecem a pregar o meu evangelho. Não vai cada um para um canto, vocês acham que me perderam, mas eu deixei o Consolador com vocês, através da oração, vocês ficando aqui, vocês vão aprender um pouco mais da minha palavra, através da oração, vocês vão aprender um pouco mais de viver pela fé, através da oração, vocês vão ver milagres, prodígios e maravilhas acontecer através da vida de vocês, mas fiquem em Jerusalém. O que eu quero dizer para vocês é que o simbolismo de Jerusalém era a cidade sagrada. O que eu quero dizer para nós, que nós não precisamos de ir para Jerusalém para fortificar as nossas fés, por isso que foi estabelecido igrejas. Ficai aqui em Jerusalém, ficai aqui na sua congregação, aqui você aprende da palavra, aqui você aprende do poder da oração, aqui você aprende sobre adoração. E os discípulos, depois que ficaram ali, se fortificaram, e ele disse assim: primeiro Jerusalém, depois vai indo para frente, vocês indo para frente, até o confim da terra. E não é diferente como foi estabelecida a igreja através dessa palavra. Eles ficaram em Jerusalém, e eu creio que essa geração de jovens aqui, Estados Unidos é pequeno para vocês, apesar desse país hoje precisar de um levante evangélico muito grande, os Estados Unidos precisa realmente ter um reencontro com Jesus. Esse país, ele era um berço evangélico, ele era o berço que evangelizava todas as nações. Hoje os Estados Unidos está precisando das nossas orações. Hoje os Estados Unidos está precisando de pessoas como vocês, que saiam lá fora e abram a boca e façam a diferença do evangelho. E depois que Jesus Cristo começar, através do Espírito Santo dele, tomar a área onde vocês estão, eles vão levantar vocês, ele vai levantar vocês para ir até os confins da terra. Eu tenho certeza que eu estou olhando aqui para vários missionários em que farão a diferença nessa terra. Eu tenho certeza que eu estou falando com várias pessoas assim, que serão grandes governantes em grandes empresas, que terão muitas pessoas debaixo do seu comando, que através da sua palavra de comando, Jesus Cristo vai libertar, vai salvar, transformar. Mas eu tenho certeza também, e vou dizer para vocês, que tem muitas pessoas aqui, que vão sofrer por amor do evangelho, tem muitas pessoas aqui, que serão humilhados pelo amor do evangelho, eu tenho muitas pessoas aqui, que chorarão por amor do evangelho, mas eu quero dizer para vocês, que todos vocês que passaram por essas situações, a Bíblia mesmo diz, que glorificado é aqueles que sofrem por meu nome. Eu quero dizer para vocês, que vocês que passarão por isso, o Senhor tem algo especial para vocês, tem um galardão que está preparado no céu, o seu nome será colocado junto com o nome dos heróis da fé. Eu quero dizer para vocês, que através do poder da oração, nós não podemos desistir, porque é através da oração, que nós alcançaremos Deus, e através de alcançarmos Deus, Ele já nos preparou as mansões celestiais, e lá é o lugar em onde nós vamos morar, através do poder da oração. Sem a oração nós não conseguiremos chegar ao céu. Jesus deixou como exemplo, a ponto de que ele chegou em oração, quando estava no Getsêmani, e falou assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, porque ele sabia tudo aquilo que ele ia passar, mas por amor a mim e a você, ele chega no final, quando ele faz a última oração, ele diz assim: Pai, tudo consumado está, eu me entrego a Ti. Nesse exemplo, ele mostra para nós, que nem tudo que nós pedimos em oração, o Pai vai nos conceder, mas através da preparação das palavras que nós pedimos em oração, Ele prepara o nosso coração, quando nós não recebemos aquilo que nós pedimos. Por isso que nós estamos vendo que hoje essa galera é muito mimada. Eu lembro que quando eu era pequeno, se eu queria um tênis caro, Nike, eu falava para meu pai assim: pai, eu quero um tênis Nike. Ele pegava e ia na loja, eu não escolhia o Nike, esse que é o Nike, tá, então ele ia ver qual que era o mais barato, e aí ele comprava o mais barato. Hoje, se meu filho pede um Nike, não for o azul com o cadarço verde, com escrito assim e tá assim, ele não quer. Se não for, mas eu estou ligado que vocês são assim também, sabe?
Ai, se não for o último iPhone, eu não quero o 13, eu quero o 16, sei lá que número que já está, já o 17, não sei. Nós aprendemos a não dar valores mais no esforço que é em adquirir. Não interessa qual é o esforço, o que interessa é que eu quero o que eu quero. Mas através do poder da oração, você se esforça para ganhar. E aí você vê que foi tão espremido aquilo que você acha que vai conseguir, que você para de sonhar aquilo que você quer e começa a sonhar os sonhos de Deus. Porque nós sabemos pagar o esforço para ganhar aquilo que nós pedimos. Às vezes eu estou pedindo um carro novo e Deus fala assim para mim assim, mas a pessoa que está do teu lado está passando fome. Sabe? Às vezes eu estou almejando uma viagem muito grande, muito louca para passear com a minha família. E Deus está falando assim no meu coração, mas tem pessoas na África que estão precisando da tua presença lá, e lá você pode fazer a diferença. E isso através da oração vai ser tão orgânico em relação às nossas vidas, que nós vamos estar atentos em deixar os nossos sonhos para seguir os sonhos do Mestre. Sabe, eu vou dizer para vocês que eu nunca sonhei estar nesse país. Eu nunca quis estar nesse país. E se alguma pessoa há 9 anos atrás falasse para mim assim, que era para mim estar aqui, eu ia falar que a pessoa está louca. Mas um dia Deus falou assim, eu quero você aqui. Eu estava sentado no banco da igreja assim como você estava. Deus usou uma pessoa, e essa pessoa disse que Deus estava mandando que eu fosse, preparasse minhas malas, que Deus ia me tirar daquele país. Passou alguns dias, recebi uma ligação, que a minha passagem estava comprada, que eu tinha 30 dias para estar nesse país. Eu entendi através da oração que Deus realmente tinha. Eu me lembro que quando eu cheguei nesse país aqui, eu passei por situações muito difíceis. Eu tinha uma oficina com um sócio, e não ganhava nada, meu Deus do céu, era difícil. E às vezes eu passava semanas e semanas e só varria a oficina, porque eu não tinha nada o que fazer. E todas as vezes que eu entrava naquele lugar em lágrimas, eu ajoelhava e falava para o Senhor, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu devia estar no Brasil, eu estava melhor no Brasil do que aqui. Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas foi aos poucos, naquele trabalhar em que Deus estava fazendo no meu coração. Ele começou a falar, depois de alguns meses orando, ele falou assim, você está no lugar que eu coloquei para que você estivesse. É no silêncio que eu vou trabalhar, aguenta firme. Quantas vezes eu não chegava em casa para minha família com aquela máscara e sorriso, está tudo bem. Mas eu sabia que muitas vezes ia ser difícil eu conseguir pagar meu aluguel. E Deus foi trabalhando no meu coração, ele falou assim, se mantenha firme que eu vou mostrar. E aí uma porta se fechou da oficina que eu estava, ele abriu outra porta, Deus foi conduzindo a minha vida, foi suprindo todas as minhas necessidades assim como está. E esses dias, essa semana que a gente estava viajando, no caminho que a gente estava viajando, eu estava meditando isso com o Senhor. E falei assim, Senhor, obrigado por todos os processos que eu passei. Muitas vezes eu pensei em desistir. Sabe, para minha família eu me mantinha firme. Mas quando eu entrava no meu secreto para Deus, eu falava assim, Deus, já era. Eu quero abrir mão de tudo isso aqui, eu quero sumir. Por isso que é o secreto. Eu não podia fazer essa oração diante da minha esposa e dos meus filhos. Mas quantas vezes eu não cheguei e falei assim, Deus, já era, eu quero sumir. Me tira daqui, me leva, faz alguma coisa, mas eu não quero passar mais por tanta humilhação. E foi através dessas palavras do secreto em oração que Deus foi mudando tudo aquilo na minha vida. Sabe, coisas que eu não sonhava, Deus foi me dando. Coisas que eu nunca pedi, Deus foi me dando. Portas que eu nunca sonhei em almejar. Onde que eu estou aqui? Sabe, essa promessa de eu estar aqui em cima desse púlpito foi quando eu era pequeno. Mas toda a vida eu falei assim, eu não sou capaz. Eu não consigo. E hoje aonde que Deus me colocou? Mas foi num dia que eu me posicionei. Em 2012, quando eu comecei a buscar o Senhor na oração, eu entendi o poder da oração. Eu queria alertar vocês que se tem uma coisa melhor em que nós podemos fazer, se tem uma atitude melhor que nós podemos fazer, é usufruir e usar o direito que nós temos de orar. As pessoas podem nos tirar tudo, sabe? Pode tirar dinheiro, casa, fama, pode tirar a nossa família, mas essa ligação que nós temos com Deus, ninguém pode tirar. Podem tampar a nossa boca, pode nos encarcerar, pode nos pendurar de ponta cabeça, mas isso de buscarmos o Senhor em oração, ninguém pode tirar. Ou ressalva, nós mesmos tiramos quando negligenciamos em não fazer. Eu queria que você se colocasse de pé agora.
oração é que nos põe de pé. Imagina Davi se não tivesse orado quando ele cuidava lá das cabras. Ele não sabia que ele ia ser rei, ele não sabia as façanhas que ele ia fazer, mas Deus já tinha colocado todas as estratégias no seu coração. Davi, quando ele foi enfrentar Golias, ele não tinha armado toda uma estratégia para que naquela hora ir para aquela peleia, porque ele estava ali unicamente pronto para levar mantimento para os seus irmãos. E foi na preparação, no secreto, que o preparou para que naquela hora ele tivesse feito aquelas coisas. E se Davi naquele momento não tivesse tomado aquela atitude, o que seria da história? Moisés, se não mantesse firme em oração, em que a presença do Senhor descia como forma de nuvem, o que seria daquele povo se não fosse através da oração? Sabe, o que eu quero dizer para vocês essa noite: Estados Unidos precisa do poder da nossa oração, os nossos lares precisam do poder da oração, o nosso trabalho precisa do poder da nossa oração, os nossos amigos, os nossos relacionamentos com pessoas precisam do poder da oração. E a oração, ela é algo que carimba os nossos corações. A pessoa que ela é cheia de oração, ela é cheia da presença do Senhor. E tem muitos lugares em que uma pessoa cheia da oração, ela não precisa nem falar que ela é crente. As pessoas dizem assim: isso é diferente. Eu não sei porque a tua presença aqui nesse lugar nos traz paz. É através da oração. E é isso que eu quero que nesse ano de 2025 vocês vivam. Através do poder da oração. Alcançar o Senhor de uma forma tão patente, tão real, que Ele viva e vocês carregam Ele com isso. A ponto de quando a pessoa fala assim, estou doente, você fala assim: ora aqui e será curado agora em nome de Jesus. Estou numa situação, você vai ser liberta agora em nome de Jesus. Eu preciso, em nome de Jesus vai ser curado. É isso que eu falo com vocês. Que não seja só um fiozinho na barriga, mas que seja na autoridade do Senhor. Feche seus olhos e ore comigo. E que nessa oração agora você faça um propósito com o Senhor, que nesse ano de 2025 seja um ano que você vai buscar mais o Senhor em oração. Mas não é aquela oração, Senhor, a mesma oração da semana passada, porque eu falo sempre as mesmas coisas. Seja aquela oração que você ora um pouco, reflete um pouco, ora mais um pouco, reflete um pouco, sabe? Seja uma oração de 10 minutos, depois começa para 15, depois meia hora, depois vai deixando o Espírito Santo mover na sua vida, sabe? Aí você vai ver se já está mesmo orando no carteiro que passa na sua rua, aí você já está dirigindo o carro, abençoando as casas ao seu redor, aí você já está orando no seu trabalho. É isso que eu falo do poder da oração. Faça agora esse compromisso com o Senhor através da sua oração agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, através do poder da oração, o livre acesso que o Senhor deu por nós através da cruz, Papai querido, nos deixando consolador, aquele, Papai querido, que lê até os nossos gemidos, aquele que lê, Senhor, meu Deus amado, Pai eterno, a intenção do nosso coração. Nós chegamos agora diante do Espírito Santo, Papai querido, diante do Teu trono, para pedir a nós, nos ajuda a orar, nos ajuda a Te buscar, Senhor, meu Deus, meu Pai. Nos dê entendimento, Papai querido, para nós verdadeiramente vivermos a nossa real identidade nesse mundo, porque tudo aqui é tão passageiro, Senhor, meu Deus, meu Pai. Cada um aqui quer alicerçar a sua história, mas que a história singular de cada um, Senhor, meu Deus amado, Pai eterno, seja os seus sonhos, Senhor, meu Deus amado, Pai eterno, para que eles possam romper em fé, que eles não venham ser mais um só em destaque, mas que eles venham ser pessoas em destaque em Ti, Senhor, meu Deus, meu Pai, que eles venham ser aqueles referência, Papai querido, referência de amor, referência, Senhor, meu Deus amado, Pai eterno, da manifestação da Tua glória. Senhor, meu Deus amado, Pai eterno, venha usar esses jovens para impactar, Senhor, meu Deus amado, Pai eterno, a Nova Inglaterra. Papai querido, eu estou aqui diante de grandes homens e mulheres, Senhor, meu Deus amado, Pai eterno, vai preparando o futuro deles, Papai querido, para que eles estejam preparados em oração, Papai querido, para viver tudo aquilo que o Senhor já tem traçado para eles. Deus santo e Deus verdadeiro, quebra agora toda a dúvida dos corações, prepara agora, Senhor, meu Deus amado, Pai eterno, todo entendimento. Deus santo e Deus verdadeiro, vai passando agora em revista em cada um,
vai colhendo cada oração, Senhor, meu Deus amado Pai eterno. E que o desejo de te buscar e adorar através do Espírito Santo seja real em cada vida. Senhor, meu Deus amado Pai eterno, eu peço a Ti agora, manifeste a Tua glória, Senhor, meu Deus, meu Pai, no secreto deles. Que a Tua presença seja revelada, Senhor, meu Deus, meu Pai, para que eles venham subir nesse púlpito, papai querido, e poder declarar o poder da Tua glória e transformação na vida deles. Ah, Deus santo, Deus verdadeiro, o Senhor tem prometido que vai levantar, Senhor, meu Deus, meu Pai, um novo exército, e eu estou aqui diante deles, Senhor, meu Deus amado Pai eterno, mas agora é tempo de preparação, Senhor, meu Deus, meu Pai, através do poder da oração, papai querido, nós quebraremos barreira, nós lutaremos e venceremos no poder do Teu nome, Senhor, meu Deus, meu Pai. Seja em cada um, papai querido, venha trabalhar no Teu poder, venha trabalhar na Tua glória, Senhor, meu Deus amado Pai eterno, seja nos lares, venha quebrar toda barreira, todo impedimento, Senhor, meu Deus amado Pai eterno, nos lares, vai limpando o quarto, Senhor, meu Deus, meu Pai, vai tirando, papai querido, todo espírito de depressão, vai tirando, Senhor, meu Deus amado Pai eterno, toda a legalidade do mal, que eles venham encontrar, Senhor, meu Deus, meu Pai, em seus lares, um lugar para buscar a Tua presença, Senhor, meu Deus amado Pai eterno, vai quebrando toda palavra maldita, Senhor, meu Deus, meu Pai, vai agora, Senhor, meu Deus amado Pai eterno, com o Teu exército de anjos, e visita cada lar, Senhor, meu Deus, meu Pai, visita com a Tua presença, visita com a Tua glória, papai querido, é no poder do Teu nome que nós Te glorificamos, nós Te exaltamos, nós Te bendizemos, papai querido, e cremos que no poder da oração, nós venceremos, porque Tu és um Deus bom, amém, Jesus. Agora a gente pega umas 2 horas de oração. Ó, 4 entendeu. Tem algum aviso?